Salve, salve família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal. Meus amigos, uma repaginada aqui no nosso canal, novo cenário aí, tá simples, mas é de coração aí para os vascaínos que sempre estão aqui acompanhando aqui o nosso canal. Bom pessoal, vamos falar aí hoje das notícias do Vascão. Lateral oferecido, cara, vamos falar dessa situação aí, o que vai acontecer com esse jogador. Também vamos falar sobre o Jusilei, que está descartado oficialmente, o Vasco não vai contratar o volante Jusilei. E também vamos falar sobre o pagamento aí de um mês de salários atrasados pelo Alexandre Campelo aí. Bom pessoal, já peço aí para você já deixando seu like, se inscrever aqui no canal. Agora a gente está em busca aí de 80 mil inscritos. Se inscreve aí no nosso canal, compartilhe aí com seus amigos vascaínos. Muito importante trazer mais pessoas aqui para o nosso canal. Compartilhe aí. Se você é novo, se inscreve, vai dar aquela força enorme aqui para o nosso canal continuar crescendo cada dia mais. Também peço para você aqui ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, o Vasco efetuou aí o pagamento de um mês de salários atrasados aí a todos os funcionários do Vasco. Ainda não conseguiu a quitação dos salários integrais aí devidos aos funcionários do Vasco e também espera que seja liberado aí todo o acordo feito com o Banco BMG, que geraria em torno de 18 milhões, mas que já foi desmentido que é em torno de 15 milhões, pessoal. Muito pouco, cerca de 5 milhões aí por ano, muito pouco mesmo é esse acordo do Vasco com o Banco BMG para estampar o patrocinador master do Vasco, mas infelizmente é o que temos para hoje e o Vasco já quitou aí um mês de salário, mas infelizmente deve aí cerca de 2 meses de salários atrasados e o 13º a todos os funcionários do clube, inclusive os jogadores. Agora o Vasco tenta aí buscar recursos para tentar pagar mais um mês de salário, para tentar dar um alívio maior aí na situação financeira também dos funcionários, né, cara? Porque ninguém merece trabalhar sem receber, eu sempre estou falando isso aqui nos vídeos, mas o Vasco tem que acordar, tem que pagar em dia, porque senão, quando demorar muito tempo para pagar jogadores já poderão acionar o Vasco na justiça, solicitando aí a sua saída do clube. Isso é muito perigoso e o Vasco não pode brincar com a sorte nessa temporada, porque vai ser um ano de eleição. A gente sabe que eleição no Vasco, meus amigos, é o caos, é sempre aquele inferno dentro do clube e o Vasco só tende a sofrer nas competições que irá disputar. Bom, jogador aí que foi especulado, que estava praticamente certo com o Vasco, não vem mais. Antes, Jusilei não será jogador do Vasco nessa temporada. O Vasco desistiu da contratação devido ao alto salário do jogador. Cerca de 300 mil mensais seria a pedida do jogador ao Vasco. O jogador disse que não tem nada disso, que iria sim jogar no Vasco, mas que foi o Vasco que desistiu da sua contratação sem nenhum motivo. O jogador também alegou dizendo que estava pronto para fazer exames médicos para assinar com o Vasco e o Vasco de última hora desistiu de fechar aí a sua contratação. O fato é de que o Vasco teria aí desistido do Jusilei devido à negativa da torcida do Vasco em cima do nome do jogador. E isso teria sido fulminante para o Vasco não contratar o Jusilei, porque já tinha até conseguido a liberação de São Paulo, o jogador já teria viajado para o Rio de Janeiro, era só assinar que ele seria jogador do Vasco. Mas isso não aconteceu e o Vasco vai ter que ir ao mercado buscar um novo volante para a temporada de 2020. Bom, um lateral que foi especulado no Vasco aí algumas semanas, alguns dias atrás, foi do Ângelo Preciado, que teria sido oferecido ao Vasco pelos seus empresários. O jogador disse que a princípio gostaria muito de vestir a camisa do Vasco, que seria um grande privilégio e agradou muito ter a possibilidade de vestir a camisa do Vasco, jogar no Vasco. Mas fato é de que o jogador não será lateral do Vasco, a diretoria do Vasco recusou esse nome. O jogador teria jogado muito bem aí na última Sul-Americana, o Independente Del Valle. Parece que o jogador tem um bom futuro, é um jogador jovem, já participa da seleção do Equador, mas infelizmente o Vasco já descartou o nome do jogador e provavelmente deve buscar outros laterais aí no mercado, já que afastou o Rafael Galhardo e também o Cláudio Vinck. E o Raul Cáceres foi devolvido ao Cerro Porteño. Atualmente contamos aí com o Iago Pikachu, o Caio Tenório e também o garoto Natan, ambos da base.
e o Vasco com certeza deve pensar aí em trazer um lateral mais experiente para compor o elenco do Vasco, caso os garotos não se saiam bem. Bom pessoal, é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui, comenta aí embaixo sobre o pagamento aí de um mês de salários atrasados do Vasco, também comenta sobre o Jusilei e a desistência do Vasco, se você gostaria de ver o Jusilei no Vasco ou não, se for um alívio pro Vasco, né cara, na minha opinião, eu acho que foi um alívio, apesar de eu a princípio ter achado mais razoável o nome do jogador, mas parece que ele está muito mal mesmo lá no São Paulo e não seria realmente bom para o Vasco contar com esse jogador. Também falei sobre o nome especulado do Ângelo Preciado, que infelizmente já foi descartado pela diretoria. Na minha opinião, seria um bom reforço sim para o Vasco, um jogador jovem e promissor da seleção do Equador. Seria ótimo talvez ter esse garoto aí no Vasco. Mas vamos ter que ir com a nossa garotada mesmo, com a base do Vasco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos.